O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus, havia um questionamento sobre aquilo que seria a essência da lei. Por isso, quando Jesus, aquele homem, pergunta o que fazer para receber a vida eterna, Jesus o remete para a lei. A vida eterna é dom de Deus. Não merecemos, mas, sendo fiéis à lei divina, nos abrimos a esse dom. Como aquele que recebe o maior presente de sua vida e toma posse daquele presente. É a nossa resposta ao dom da salvação. E então, aquele homem responde com aquilo que era o coração da lei: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência,
e ao teu próximo como a ti mesmo. O judeu, cada manhã, repetia o Shema. Ouve, Israel, amarás. E aí repetia essas palavras. Sabemos que Jesus reforçou ainda mais essa dimensão da caridade, que consiste exatamente nisso, em amar a Deus sobre todas as coisas, como define o catecismo, e o próximo por amor a Deus. Devemos pedir essa graça em nossas vidas. É resposta humana, mas também na resposta de nossa parte ao dom da salvação pela fidelidade a Deus, é necessário contarmos com a graça de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele é por excelência o amor, e só seremos capazes de uma vivência do amor na perspectiva divina se nos abrirmos à sua graça. Mas aquele homem ainda não se deu por satisfeito, e como dizia e diz a lei, e o teu próximo como a ti mesmo, ele questionou: quem é meu próximo? Jesus não responde de uma forma conceitual, ele responde com uma parábola. E é muito interessante os detalhes da parábola que Jesus conta. Certamente já ouvimos muitas vezes essa parábola, mas há alguns aspectos importantes de ser destacado. E que Jesus, elaborando a parábola, ele de propósito coloca nela, primeiramente, uma situação de muita necessidade daquele homem. Diz o texto que, agredido por assaltantes, foi deixado quase morto. Ou seja, se não fosse socorrido, poderia morrer. De propósito, Jesus coloca uma situação de muita necessidade, porque, como disse o Papa São João Paulo II na sua carta sobre o sofrimento humano, quanto mais uma pessoa esteja sofrendo, mais ela tem direito à nossa solidariedade, ao nosso amor. Mas, por incrível que pareça, e Jesus também de propósito conta, insere isso na parábola, passa o sacerdote, conhecedor da lei, depois passa o levita, pelo outro lado, vê aquele homem, naquela situação caótica, e passa adiante. E aí Jesus diz: um samaritano. Lembremos de João capítulo 4, no diálogo de Jesus com a samaritana, à beira do poço de Jacó, em que a própria samaritana se surpreende por Jesus, sendo judeu, falar com ela. E ela diz: os judeus não falam com os samaritanos. Os samaritanos eram desprezados. Como também naquele período que foi escrito o livro de Jonas, os pagãos eram desprezados pelos judeus. E o livro de Jonas foi escrito para exatamente questionar. Deus ordena a Jonas que pregue a uma cidade pagã, e Jonas foge da presença de Deus, não aceitando o seu chamado profético. Não queria pregar a uma cidade pagã. O amor não tem fronteiras. Cada pessoa humana
independente da sua etnia, é imagem de Deus, tem uma dignidade ímpar. O concílio diz: o ser humano é a única criatura querida por Deus por si mesma. Nada se compara, do ponto de vista da criação, nada se compara à dignidade humana. E vemos quantos nos nossos dias à beira do caminho, quanto sofrimento. Devemos pedir, como dizia: Senhor, dilata meu coração, primeiramente para o amor a Ele. Jonas também não se colocou à disposição de Deus amando, mas quis fugir da sua presença e da ordem divina para cumprir o seu chamado profético. Também o amor ao irmão, tão central na vida cristã. Paulo diz: a caridade, que exatamente tem essa perspectiva vertical do amor a Deus e a perspectiva horizontal do amor ao irmão. Isso forma a cruz. A caridade, diz Paulo na carta aos Gálatas, é a plenitude da lei. Quantas preocupações exageradas, e muitas vezes não se vivencia aquilo que é o sentido mais profundo da existência humana. Abrir-nos ao amor de Deus e amar o próximo. Felizes aqueles que compreendem o coração da lei. A essência da vida cristã, como o próprio Cristo disse: se vocês amarem uns aos outros como eu os amei, saberão que sois meus verdadeiros discípulos. O sinal do cristão, portanto, é o amor, o sinal existencial do cristão. Por isso, meus irmãos e irmãs, felizes aqueles que entendem e põem em prática, inclusive pautando a vida com mais simplicidade, para privar-se do luxo em favor daqueles que mais necessitam. Peçamos que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades que nos são dadas para a vivência daquilo que é o coração da lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.